Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Defensorarei. E hoje é um episódio para aqueles apaixonados pelo direito penal, processual penal ou execução penal, e também para aqueles que talvez não sejam tão apaixonados, mas que precisam saber dessas alterações para provas ou para a vivência prática. Hoje a gente vai ter uma missão de peso, que é desbravar esse verdadeiro tsunami legislativo que atingiu o nosso ordenamento jurídico em 2025. Então, se você estava pisando em ovos aí com essas atualizações, eu vou precisar que você respire fundo, pegue aí seu Vademecum ou então os PDFs de lei seca que eu disponibilizo no Telegram, no desafio que a gente está fazendo, e vem comigo porque o episódio hoje é essencialmente didático. A gente vai passear pelas principais leis que alteraram o Código Penal, o CPP e a legislação especial. Então, para organizar essa conversa e não deixar ninguém perdido, eu dividi o episódio em blocos temáticos, agrupando as leis por afinidade. A ideia aqui é que você saia não só sabendo o que mudou, mas também com algumas críticas importantes para a defesa prontas já na sua cabeça, com base em vários artigos elaborados por defensores públicos que podem ser conferidos na descrição do episódio. E para esse episódio eu também me vali de valiosas explicações do Dizer Direito, cujos links também vão estar na descrição do episódio. E hoje a gente tem um convidado especial. A gente vai receber o Dr. Felipe Cancas. O Felipe ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa e tem uma brilhante formação acadêmica, com 3 pós-graduações pela Escola Paulista de Magistratura nas áreas de Direito Público, Constitucional Aplicado e Processual Penal. Atualmente, ele atua como assistente judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente na Quinta Vara Criminal de São José dos Campos. E além dessa bagagem prática do gabinete, o Felipe, ele vive intensamente o mundo dos concursos com aprovações recentes no primeiro exame da magistratura, que é o ENAM, e também para as segundas fases de promotor de justiça em São Paulo e defensor público. Eu conheci o Felipe pelo Twitter, através de um tweet sobre uma tabela para peças de defensoria pública. E aí, desde então, eu acompanho ele e ele vem produzindo ainda ótimos materiais. O mais recente deles tem tudo a ver com o episódio de hoje. Ele compilou todas as alterações em tabelas e disponibilizou gratuitamente. Com a permissão dele, eu veiculei no meu canal do Telegram essas tabelas. Então, Felipe, seja muito bem-vindo ao Defensorarei. Olá, José. Primeiramente, gostaria de agradecer o seu convite, dizer que é uma honra estar aqui com você, que é um colega, né, de trincheira nos concursos públicos. Também gostaria de, novamente, te parabenizar pelo podcast. É um projeto incrível e fundamental na democratização, do acesso ao conhecimento jurídico, né, principalmente na nossa área aqui de concurseiros. Então, eu te desejo ainda mais sucesso nesse projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui sua presença e também por ajudar nessa disseminação do conhecimento jurídico. Pessoal, antes da gente começar, eu já vou começar com um parênteses aqui. A gente ia começar falando sobre as restrições de benefícios penais e novos recortes de proteção. Só que, não ironicamente, foi publicado no dia 22 de dezembro mais uma alteração legislativa. 2 dias depois de a gente fechar o roteiro, veio essa inovação legislativa. É uma lei de 19 de dezembro, mas que foi publicada somente ontem, né? A gente está gravando esse podcast aqui no dia 23. Pois bem, trata-se da Lei 15.295 de 2025, que obriga a coleta de DNA para condenados em regime fechado. Conforme informações da Rádio Senado, o projeto é da senadora Leila Barros, do PDT, mas a CCJ adotou o texto alternativo sugerido pelo senador Sérgio Moro, do Partido União. Essa lei, ela trouxe alterações profundas na nossa lei de execução penal e também na lei de identificação criminal. O ponto que mais me chamou a atenção aqui é a mudança no artigo 9º-A da LEP. Antes, a coleta de DNA ela era restrita a crimes específicos de violência grave ou crimes sexuais. Só que agora, a nova redação estabelece que todo condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado deve ser submetido obrigatoriamente
a identificação do perfil genético. Como é que aconteceram essas alterações aí, Felipe? De fato, José, foi uma alteração substancial. Além disso, que você falou, né, é importante falar que a lei alterou tanto a redação do caput quanto de alguns parágrafos do artigo 9º-A da lei. O artigo 9º-A ficou assim a redação. O condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante a extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Aí o parágrafo quinto, né, ficou assim. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética. Parágrafo sexto. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida, nos termos do caput desse artigo, deverá ser correta e imediatamente descartada, guardando-se material suficiente para a eventualidade de nova perícia, nos termos do regulamento, vedada a utilização para qualquer outro fim. O parágrafo sétimo, a coleta da amostra biológica será realizada por agente público treinado e respeitará os procedimentos de cadeia de custódia definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial de natureza criminal. Nono, ficou a elaboração do laudo de amostra biológica coletada nos termos do parágrafo sétimo será realizada por perito oficial. E o parágrafo décimo, nos casos de crimes hediondos e equiparados, o processamento dos vestígios biológicos coletados em locais de crime e corpos de delito e a inclusão dos respectivos perfis genéticos no banco deverão ser realizados, se possíveis, em até 30 dias contados da recepção da amostra pelo laboratório de DNA. Também essa lei recentíssima, né, alterou o artigo terceiro e quinto da Lei 12.037, que dispõe justamente sobre a identificação do civilmente identificado e regulamenta, né, o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. O artigo terceiro dessa Lei 12.037, então, foi incluído o inciso 7 com a seguinte redação, que, né, o caput fala sobre, embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer também a identificação criminal quando, aí inciso 7, houver recebimento da denúncia pelo juiz por crime praticado com grave violência contra a pessoa, crime contra a liberdade sexual ou crime sexual contra o vulnerável, crime contra criança e adolescente previsto no artigo 240, 241, 241-A, 241-B e 241-C do ECA, e crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850, que que é quando a organização criminosa utilizar ou tiver à sua disposição armas de fogo, tá? Já o artigo 5º da Lei 12.037 ficou com a seguinte redação, né? Deu uma nova redação ao parágrafo primeiro e incluiu um parágrafo segundo. O artigo 5º ficou assim: a identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e fotográfico que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito ou outra forma de investigação. O parágrafo primeiro ficou: nas hipóteses do inciso quarto, em 7 do caput do artigo terceiro, a identificação criminal incluirá a coleta do material biológico para obtenção de perfil genético. O parágrafo segundo, nos casos da prisão em flagrante em decorrência dos crimes referidos no inciso sétimo do caput do artigo terceiro, também será realizada a identificação criminal, que incluirá a coleta do material biológico para obtenção do perfil genético. Pois bem, pessoal, a partir disso que o Felipe acabou de explicar para a gente, eu acho que a gente pode sintetizar aqui alguns pontos principais. A gente vai ver aqui como era antes da Lei 15.295 e como ficou depois. Então, aqui um resumo do resumo de tudo isso que o Felipe acabou de falar, a gente pode ter o seguinte panorama. Antes da Lei 15.295 de 2025, o público-alvo, vamos chamar assim, da identificação do perfil genético se restringia aos crimes de
que tinham violência grave ou aos crimes sexuais, que isso aí foi uma inovação trazida pelo chamado pacote anticrime, então lá do ano de 2019, que entrou em vigor em 2020. E agora, como é que ficou? Depois dessa lei, agora de dezembro de 2025, o público-alvo aí da identificação do perfil genético atinge qualquer condenação em regime inicial fechado. E quanto ao responsável pela coleta, conforme o Felipe frisou, agora tem que ser agente público treinado, seguindo, claro, a cadeia de custódia, e antes era por perito oficial. Quanto ao descarte da amostra, antes da lei, a gente tinha o descarte imediato após a identificação. Agora tem um temperamento nisso aí. O descarte ele continua sendo imediato, só que é possível guardar o material genético para uma nova perícia. Também aqui quanto ao momento da coleta. Antes da Lei 15.295, a coleta era realizada no ingresso no sistema prisional. Agora, com a Lei 15.295, essa coleta ela pode ocorrer já no recebimento da denúncia ou no flagrante. Então, acho que esse aqui são os pontos que a gente pode enfatizar, né, Felipe? Isso, José. E vale lembrar também que a Lei 15.280 de 2025 incluiu o artigo 300-A no Código de Processo Penal, prevendo que o investigado por crimes contra a dignidade sexual, quando preso cautelarmente, e o condenado pelos mesmos crimes, deverão ser submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante a extração de DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Excelente recordação, Felipe. E acho que com isso a gente fecha aqui esse parênteses dessa lei super recente que foi publicada nessa semana e que é muito recomendável a leitura dela para que vocês fixem. Então, se você está ouvindo aqui a gente, é importante que vocês também grifem, façam aí as anotações pertinentes. E feito já esse parênteses, a gente vai agora voltar pro roteiro original que a gente tinha elaborado antes dessa surpresa, desse presentinho aí de Natal do legislador pra gente, que é mais um presente grego do que um presente de Natal, mas tudo bem. Pessoal, como a gente já adiantou, o ano de 2025 ele trouxe várias inovações legislativas. Dentre elas, a gente tem a Lei 15.160, que mexeu diretamente nos artigos 65 e 115 do Código Penal. Vocês conhecem bem a atenuante da minoridade relativa, que são ali para os menores de 21 anos, e também em razão da senilidade, que são para os maiores de 70 anos, bem como a redação do prazo prescricional pela metade para essas faixas etárias. Mas então o que que a nova lei ela fez? Ela inseriu uma vedação. Agora, tanto a atenuante quanto a redução do prazo prescricional, elas não vão se aplicar se o crime envolver violência sexual contra a mulher. À primeira vista, parece uma medida protetiva meio óbvia, mas aqui a gente precisa acionar, digamos assim, o nosso modo defensor e ter um olhar crítico quanto a isso. E para tanto, eu trago aqui uma discussão crítica feita pelos defensores públicos Jorge Beron Rocha e Gina Muniz em um excelente artigo que eles publicaram no Conju. O artigo também vai estar disponível aqui na descrição do episódio, caso vocês queiram ler depois. Mas, em síntese, eles argumentam que essa lei, embora ela seja bem intencionada, ela pode gerar resultados inconstitucionais ferindo a isonomia. E aqui um exemplo prático para que o problema seja visualizado. Imaginem um senhor de 71 anos que cometa um estupro contra um menino de 5 anos. Pela nova lei, esse senhor ele continuaria tendo direito à redução do prazo prescricional e à atenuante, porque a vítima é do sexo masculino. Agora, se a vítima fosse mulher adulta de 30 anos, ele perderia esses benefícios. E aí, Rocha e Muniz, eles alertam que isso cria um mosaico fragmentário no direito penal, porque vai ferir a proporcionalidade e também criar categorias de vítimas que
criam essa espécie de desequilíbrio na proteção dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Vamos ver a íntegra da nova redação conferida ao artigo 65 e 115 do Código Penal. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Por sua vez, o artigo 115, que trata da redução dos prazos de prescrição, ele ficou com a seguinte redação: são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. E ainda dentro desse pacote, digamos assim, de locais e também de vítimas protegidas, a gente teve a Lei 15.159 de 2025. Essa norma, ela veio como uma resposta legislativa à segurança nas escolas. Ela alterou o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos para recrudescer, ou seja, intensificar o tratamento de crimes praticados nas dependências de instituições de ensino. Então aqui vocês podem anotar as 4 principais mudanças, que foram as seguintes. A primeira, quanto à agravante genérica, foi incluída a linha M no inciso 2 do artigo 61. Então, agora, cometer o crime doloso dentro da escola, universidade ou curso técnico vai agravar a pena. A segunda mudança, homicídio qualificado. O artigo 121, ele ganhou o inciso 10 no parágrafo 2º. Matar alguém dentro da instituição de ensino agora é homicídio qualificado. E atenção, se a vítima for pessoa com deficiência, a pena é aumentada de 1/3 à metade, e se o autor for professor, funcionário ou parente da vítima, esse aumento vai ser ainda maior, no patamar de 2/3. A terceira, lesão corporal. O artigo 129 do Código Penal também foi modificado, criando majorantes específicas para lesões ocorridas nesse ambiente. A quarta, também atinente à lesão corporal. Essa lei, ela criou a majorante para o caso de lesão corporal contra o pessoal da segurança pública e contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública ou para os oficiais de justiça. Então, dadas as relevantes alterações promovidas, a gente vai ver agora o teor dessas inovações. Como adiantado, ela alterou o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos, lembrando aqui que a gente está falando da Lei 15.159 de 2025. Dentro do Código Penal, o artigo 61, que trata das circunstâncias agravantes. O inciso 2, a linha M, ficou da seguinte forma: nas dependências de ensino. O artigo 121, parágrafo 2º, que trata do homicídio qualificado, também promoveu essa inclusão de um inciso, conforme adiantado, para prever que o homicídio vai ser qualificado nas dependências de ensino, tendo a pena aí de reclusão de 12 a 30 anos. O parágrafo 2º C prevê que a pena do homicídio cometido nas dependências da instituição de ensino é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. E o inciso 2 prevê a majorante de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. E aí, avançando aqui para a lesão corporal. Essa lei promoveu a alteração no artigo 129 do Código Penal, prevendo que a pena ela vai ser aumentada de 1/3 a 2/3 se a lesão dolosa for praticada. A linha A, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela,
ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição. E a linha B trata daquela outra inovação que a gente adiantou aqui, contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia Pública ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou também contra o cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição, ou ainda a linha C, nas dependências de instituição de ensino. Em todos esses casos aqui, as linhas A, B e C do inciso 1 do parágrafo 12 do artigo 129, a gente aí vai ter um aumento então de um terço a dois terços. Prosseguindo, o inciso 2 do artigo 129, no parágrafo 12, ele agora também conta com a majorante de dois terços ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituições de ensino e, a linha A vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, e a linha B, o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela, ou ainda for professor ou funcionário da instituição de ensino. E agora, a última alteração aqui, havida por essa lei, foi quanto ao artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que ele passou a ter a seguinte redação: Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, aí sejam eles consumados ou tentados. Inciso 1. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, no artigo 121, parágrafo 2º. E aí a gente tem o inciso 1A, que prevê a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, que é o parágrafo 2º do 129, e lesão corporal seguida de morte, que é o parágrafo 3º do 129, quando praticadas. Aí vem a linha A. Contra a autoridade ou agente descrito, são aqui os agentes da segurança pública. E aí a linha B vem prever aqueles mesmos agentes ali do sistema de justiça, né? Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública ou oficial de justiça, e também aquela extensão ali para os parentes, né? E a linha C, aqui a gente está na lei dos crimes hediondos, né? A linha C fala especificamente nas dependências de instituição de ensino. É importante lembrar aqui, pessoal, que essa nova, por trazer uma situação mais gravosa, ela é qualificada como uma novatio legis impejus, de forma que essas regras elas só vão valer para os fatos ocorridos após a publicação da lei, ou seja, em julho de 2025. Elas não vão retroagir. E aí, para fechar esse primeiro bloco de proteção dos vulneráveis, o nosso convidado Felipe ele vai explicar agora a Lei 15.163 de 2025, que endureceu as penas para os maus tratos e abandono de incapaz. Perfeito, José. Aqui é importante destacar que o aumento de penas, em resposta a um clamor social por segurança, como aconteceu com essa lei, está relacionado ao conceito de direito penal simbólico, né, que é um tema muito recorrente em todas as fases de concurso de defensorias. Então, assim, fica o alerta aos ouvintes para que aprofundem os estudos nesse assunto. Também aqui também falaremos de algumas modificações trazidas, né, pela Lei 15.163. Porém, quanto aos artigos, né, que tivemos alterações referentes somente aos aumentos das penas combinadas ao delito, dado que é uma questão numérica, eu não irei reproduzir aqui, mas recomendo a leitura, né? Vejamos então, pessoal, a Lei é, 15.163 alterou a redação do artigo 94 do Estatuto da Pessoa Idosa, bem como incluiu o parágrafo 1. Então ficou assim, o artigo 94. Aos crimes previstos nesta lei, aplicam-se no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Já no parágrafo único, ficou que aos crimes previstos nessa lei e aos praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. A Lei 15.133 também aumentou a pena do caput do artigo 90, bem como incluiu três parágrafos, sendo dois deles sobre formas qualificadas do delito de abandono
de pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Então, o parágrafo primeiro ficou: se o abandono resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão de 3 a 7 anos e multa. Se do abandono resulta morte, a pena de reclusão de 8 a 14 anos e multa. E o parágrafo terceiro prevê que nas mesmas penas incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandato. Além disso, a Lei 15.953 também acrescentou o parágrafo segundo ao artigo 230 do ECA, o qual estabeleceu a vedação de aplicação da Lei 9.099 ao crime de privar criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente. No parágrafo primeiro, ficou que incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais, e o parágrafo segundo, que ao crime previsto nesse artigo não se aplica a Lei 9.099. Muito bem, agora que a gente já viu então como o legislador aí de 2025 tratou dessa questão da idade, do gênero, do local do crime, a gente precisa falar agora sobre os serviços essenciais. Vocês sabiam que agora existe uma qualificadora do furto de cabos? É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Galera, se no bloco anterior a gente falou de escolas e de gênero, agora a gente vai falar sobre infraestrutura. A gente vai começar aqui pela Lei número 15.181 de 2025. O legislador, ele decidiu atacar o seguinte problema: o furto de cabos, fios e equipamentos que deixam bairros sem luz ou sem internet. Essa lei, ela alterou os artigos 155, que é furto, 157, que trata do roubo, 180, que trata da receptação, o artigo 265, que trata do atentado contra o serviço de utilidade pública, todos do Código Penal. A lógica foi criar qualificadoras e causas de aumento de penas específicas quando o crime atinge esses equipamentos necessários ao fornecimento de serviços públicos essenciais, como energia, telecomunicações, dados, etc. Mas aqui, novamente, entra um questionamento com um viés crítico. Será que aumentar a pena vai resolver o apagão? Né, que é essa questão de deixar bairros inteiros sem luz ou sem internet? Pois bem, para responder a essa indagação, eu vou me valer aqui novamente de uma análise muito precisa de um defensor público, que é o Jorge Beron Rocha, que, no seu artigo intitulado Limites da Expansão Penal sobre Crimes contra Serviços Públicos Essenciais, ele critica duramente essa estratégia. O defensor Rocha, ele aponta que a gente está diante aqui, mais uma vez, de uma tentativa de o Estado utilizar o direito penal para encobrir a deficiência e o desmonte da infraestrutura estatal. Ele vem argumentar que elevar o rigor punitivo sem uma correspondência empírica, ou seja, sem dados ali que provem que prender vai impedir o furto de cabos, é apenas, puxando aqui o que o Felipe já comentou, uma resposta simbólica, né? Esse direito penal simbólico que ele não vem ali resolver efetivamente o problema, mas só vem atender a uma pressão social, muitas vezes, trazendo uma resposta simplesmente simbólica, ou seja, para dizer: "Não, estamos trabalhando aqui, a gente vai promover essa mudança legislativa aqui, mas isso, no fim, pode acabar não resolvendo o problema". E aí vem o direito penal atuar como uma espécie de gestor de crises administrativas, né, esticando aí de forma perigosa os limites desse poder punitivo. Perfeito, José. Saindo agora da infraestrutura, vamos falar da segurança dos atores do sistema de justiça. A Lei 15.134 veio ampliar o rol de vítimas do chamado homicídio funcional. Vocês se lembram do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7 do Código Penal? Aquele que qualifica o homicídio contra policiais e integrantes das Forças Armadas? Pois bem, a nova lei estendeu essa proteção. Agora, também configura homicídio qualificado e crime hediondo
se o crime foi praticado contra membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e oficiais de justiça. A proteção abrange o crime cometido no exercício da função ou em decorrência dela, e se estende ao cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau. É uma resposta legislativa aos riscos inerentes à atuação, mas que também nos convida a refletir sobre a isonomia, que é uma discussão antiga, mas que ganha novo fôlego com essa ampliação. Vejamos, o artigo dessa lei, então, prevê que, para garantir ações concretas de proteção aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria e aos oficiais de justiça, será implementado um programa especial com o objetivo de assegurar-lhes proteção por circunstâncias decorrentes do exercício de suas funções, sempre que demonstrada a necessidade. Já o artigo 4º estabelece que são diretrizes da política especial de proteção aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria e aos oficiais de justiça, observados os critérios de necessidade e adequação. Aí o inciso primeiro foi vetado, já o inciso segundo, a garantia de escolta e de aparatos de segurança disponíveis que possam auxiliar sua proteção. A lei também alterou o inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, né, ao estabelecer que é homicídio qualificado quando for cometido contra, aí, novamente, membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, é, ou oficial de justiça, no exercício da sua função, ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até o terceiro grau, em razão dessa condição, né? Além disso, também foi criada uma majorante no parágrafo 12 do crime de lesão corporal, estabelecendo que a pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3 se a lesão dolosa for praticada contra essa autoridade, né? A do 142 e 144 da Constituição, isso já era previsto, mas aí incluiu no inciso 2, contra o membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública, oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela e contra os parentes, em razão dessa condição. E também a Lei 15.159 acrescentou o inciso 1A na Lei de Crimes Hediondos, né, incluindo no rol de crimes hediondos. Muito bem, agora a gente vai precisar que vocês respirem fundo, porque a gente vai entrar aqui no terreno mais denso dessas novidades legislativas. E eu estou falando do que a gente pode entender aí como uma espécie de pacote da dignidade sexual e violência de gênero que foi trazido pela Lei 15.280. A gente tem novo crime, tornozeleira obrigatória, coleta de DNA e vedação de benefícios. Então, se você atua na execução penal ou mesmo para quem é concurseiro, o próximo bloco é obrigatório. A gente vai dissecar todas essas alterações a seguir. Pessoal, como eu adiantei, eu acho que a gente chegou aqui no ponto mais importante do nosso episódio. E eu digo isso porque foram muitas alterações mesmo. Tanto é que ontem à noite, quando eu estava atualizando os PDFs do desafio de 100 dias de legislação, eu tive que atualizar muitas semanas, porque assim, foram alterações em vários artigos, alterando penas, incluindo, né, novos delitos e também sistemáticas na legislação processual penal. E a gente vai começar aqui pela questão do direito material, ou seja, a gente vai começar aqui no ramo do direito penal. Houve um aumento generalizado nas penas dos crimes contra a dignidade sexual de vulnerável, que são os artigos 217-A a 218-C do Código Penal, mas o destaque vai aqui para o estupro de vulnerável com resultado morte, que é o parágrafo 4º do 217-A. Ele prevê agora que a pena máxima vai chegar a 40 anos. E aqui o detalhe é que antes dessa alteração legislativa de 2025, somente o feminicídio alcançava esse patamar. Nesse ponto, é importante que a gente também tenha atenção para
uma incoerência técnica que pode ser até uma questão apontada aí para a defesa. A lei, ela aumentou a pena do artigo 218-C do Código Penal, que trata da divulgação de cena de estupro ou sexo, para 4 a 10 anos, só que os artigos correspondentes no ECA, os artigos 241 e 241-A, que protegem crianças, têm penas menores. Ou seja, aqui a gente está diante de mais uma inconsistência jurídica do legislador de punir mais severamente o crime contra o adulto do que contra a criança. E fiquem atentos aqui, então, ao princípio da proporcionalidade e da especialidade nesse ponto. E ainda no Código Penal, a gente teve o advento aí do artigo 338-A, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. A pena desse novo delito é de reclusão de 2 a 5 anos. Então, aqui, para não confundir, violência doméstica contra a mulher, artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Se for violência contra criança, é a Lei Henri Borel, artigo 25. Se for em geral, aí a gente vai recorrer ao artigo 338-A do Código Penal, que é esse que a gente falou. E aqui, novamente, vejam essa inconsistência. O novo artigo do Código Penal ele tem a pena de 2 a 5 anos, enquanto a Lei Henri Borel prevê detenção de 3 meses a 2 anos. E agora a gente vai para a parte mais tenebrosa aqui dessa lei, que trata da questão processual e também da execução. A lei ela trouxe o artigo 300-A no CPP, que tornou obrigatória, conforme o Felipe já adiantou quando a gente explicou ali no começo, as inovações trazidas em relação ao perfil genético na lei de execução penal. O artigo 300-A tornou obrigatória a coleta de DNA para a identificação de perfil genético de qualquer investigado preso cautelarmente por crime sexual logo na entrada do estabelecimento penal. E aqui, a lei, então, ela vem impor esse regime automático, sem a necessidade de autorização judicial caso a caso, o que vários doutrinadores apontam como uma violação ao devido processo legal ou a presunção de inocência, e até mesmo a gente pode falar aqui da individualização, né? Já que vai tratar o preso provisório um rigor excessivo e não para por aí, porque na execução penal, a Lei 15.280 promoveu ainda um tratamento mais duro, porque ele trouxe o exame criminológico no artigo 119-A da LEP, que fala que para progredir de regime ou ter saída temporária em crimes sexuais, o exame criminológico agora ele vai ser um requisito legal indispensável. E o laudo precisa atestar indícios de que não voltará a delinquir. O segundo ponto na execução penal é a questão da monitoração eletrônica. O artigo 146-E da LEP agora prevê que condenados por crimes sexuais ou por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, na forma do parágrafo 1º do artigo 121-A do Código Penal, que fala que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Eles vão ser obrigatoriamente monitorados em qualquer saída do estabelecimento penal. Agora, dado que é muita leitura, eu vou pedir licença aqui para vocês para colocar uma leitura automática das principais alterações trazidas, ok, pessoal? Lembrando que aqui eu não vou incluir a leitura das partes em que houve uma alteração somente numérica ali das penas dos delitos impactados por essa legislação. Mas se você quiser também conferir ali nos próprios PDFs do nosso desafio, já está tudo atualizado, ou mesmo no site do Planalto. É relevante que vocês estejam a par de todas essas alterações. Então, vamos ouvir agora a leitura dessa parte. Artigo 1º Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações: descumprimento de medidas protetivas de urgência. Artigo 338-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder fiança.
Parágrafo 3º disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 2º Código de Processo Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 300-A. O investigado por crimes contra a dignidade sexual, quando preso cautelarmente, e o condenado pelos mesmos crimes deverão ser submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Título 9A. Das medidas protetivas de urgência. Artigo 350-A. Constatada a existência de indícios da prática de crime contra a dignidade sexual, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao autor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos do Estatuto do Desarmamento. Inciso 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Se aplicável, inciso 3, proibição de determinadas condutas, entre as quais, a linha, aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre esses e o autor, a linha B, contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, a linha C, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima. Inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Ouvida equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Inciso 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Inciso 6. Comparecimento do autor a programas de recuperação e reeducação. Inciso 7. Acompanhamento psicossocial do autor, por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da vítima ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso I do caput deste artigo, encontrando-se o autor nas condições mencionadas no caput e nos incisos do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do autor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Parágrafo 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. Parágrafo 5º. Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência será acumulada com a sujeição do autor à monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação. Parágrafo 6º. Disposto neste artigo aplica-se, ainda, aos crimes cuja vítima esteja em situação de vulnerabilidade, como crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou incapazes, qualquer que seja o crime investigado. Artigo 350-B. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a pedido da autoridade policial, do Ministério Público ou da vítima, o juiz poderá determinar a proibição do autor de exercer atividades que envolvam um contato direto quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Artigo 3º. A Lei de Execução Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 119-A. O condenado por crimes contra a dignidade sexual somente ingressará em regime mais benéfico de cumprimento de pena ou perceberá benefício penal que autorize a saída do estabelecimento se os resultados do exame criminológico afirmarem a existência de indícios de que não voltará a cometer crimes da mesma natureza. Artigo 146-E. O condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A do Código Penal, ou por crimes contra a dignidade sexual, ao usufruir de qualquer benefício em que ocorra a sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoração eletrônica. Artigo 4º. O Estatuto da Criança e do Adolescente passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 70-A. A União, os Estados,
O Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: inciso 2, a integração com os órgãos de segurança pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, na proteção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 9. A promoção e a realização de campanhas educativas direcionadas ao público escolar, a entidades esportivas, a unidades de saúde, a conselhos tutelares, a organizações da sociedade civil, a centros culturais, a associações comunitárias e outros espaços públicos de convivência e à sociedade em geral, bem como a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos os canais de denúncia existentes. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: inciso 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, extensivo às famílias, se for o caso, especialmente em caso de vitimização em crime contra a dignidade sexual. Artigo 5º, inciso 5 do parágrafo 4º do artigo 18 do Estatuto da Pessoa com Deficiência passa a vigorar com a seguinte redação: do direito à saúde. Artigo 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. Parágrafo 4º. As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar, inciso 5, atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais, especialmente em caso de vitimização em crime contra a dignidade sexual. E se aqui o cenário já parecia muito perigoso, a gente precisa falar agora do quase que um mundo paralelo das organizações criminosas. Então, dá um reforço aí nesse seu café e vem com a gente para a gente conferir essas novas alterações. Então, José, a Lei 15.245 incluiu o parágrafo segundo no artigo 288 do Código Penal. Agora, o simples ato de solicitar ou contratar o cometimento de um crime ao integrante de associação criminosa passa a ser punido autonomamente, independentemente da aplicação da pena correspondente ao crime solicitado ou contratado, né? Além disso, a lei também incluiu na própria lei de Arquim é, o, o, o artigo 21A e 21B, que a gente recomenda a leitura integral. Mas 2025 também não foi feito só de aumento de pena, né? Tivemos mudanças importantes na natureza da ação penal e na proteção assistencial, né? Vejam a Lei 15.229 de 2025. Ela alterou o Código Penal para estabelecer que o crime de estelionato praticado contra a pessoa com deficiência agora é ação penal pública incondicionada. Vejam que a lei apenas modificou o inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, substituindo a expressão pessoa com deficiência mental por pessoa com deficiência. Todos se lembram da regra geral, né, do estelionato mediante representação trazida pelo pacote de crime em 2019, né? Assim, então, as pessoas com deficiência, e não apenas mental, agora se somam à administração pública, crianças, adolescentes e idosos, com exceção à necessidade de representação. Assim, se a vítima for pessoa com deficiência, o Ministério Público não precisa mais da representação da vítima para processar o réu. Pois é, Felipe. E falando em questão de assistência social, eu gostaria de mencionar aqui também a Lei 15.281 de 2025, porque ela alterou a lei de drogas e foi ali uma inclusão sutil.
né, que veio prever uma estratégia de saúde específica para as mulheres alcoolistas. A lei, ela incluiu um parágrafo único no artigo 23 da Lei de Drogas, determinando então uma assistência multiprofissional e interdisciplinar para as mulheres usuárias de álcool, com um olhar especial para as gestantes e puérperas. Pois bem, pessoal, e com isso a gente chega ao fim aqui desse episódio de inovações legislativas no campo criminal havidas aí em 2025. Como vocês podem ver, foram muitos pontos alterados, principalmente em relação à questão das penas, né? Teve esse endurecimento, teve essa questão aí do direito penal simbólico, que foi muito forte nessas alterações legislativas. E eu gostaria aqui de agradecer a presença do Felipe, a disponibilidade do tempo. Vocês não estavam aqui, mas nos bastidores ele me contou que está de mudança, então assim, mudança é uma coisa muito cansativa. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade, pelas excelentes tabelas que você disponibiliza aí pra gente, porque ajuda muito a gente a ter ali um lugar a recorrer, né, diante de todas essas alterações que foram ainda muito, hã, mais relevantes agora, dadas todas essas alterações que não param de chegar, e eu tô com muito medo de que até o dia 31 de dezembro a gente lá, antes da virada, tenha ali uma edição extraordinária do Diário Oficial falando de uma nova lei criminal. Então, assim, muito obrigado, Felipe. José, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, te parabenizar mais uma vez pelo projeto, pelo podcast, que incrível. Eu espero que os seus ouvintes tenham gostado do episódio, né? A gente fez com muito carinho, separar tudo para deixar todo mundo atualizado para começar 2026, né? Afiado com todas as mudanças que tivemos, né? Essas várias mudanças que tivemos em 2025. E desejo a todos boas festas neste final de ano e até 2026. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Abraços verdes e até a próxima.